Falando de Atletismo, na Unijuí FM. Boa tarde, pessoal. Agora mais um Falando de Atletismo, né? Com muitas notícias, né? A gente teve o Campeonato Mundial em Tóquio, né? Tivemos também uma corrida muito importante em Uruguaiana, né? Tivemos muitas provas pelo interior do Rio Grande do Sul. Também hoje nós teremos no nosso programa, né, uma entrevista com a nutricionista esportiva Carolina Daniela Padilha, né? Uma profissional aqui da nossa região que está fazendo um trabalho muito bom com os atletas da Seleção Brasileira de Atletismo, que são da NR. Ela é a nutricionista da Fernanda Schneider, da Emanuele Rain e da Cauane Padilha, que foi campeã brasileira estudantil semana passada. Pessoal, vamos começar então as nossas notícias dessa semana, né? Sempre para os nossos patrocinadores, né? Cadiles Esportes, Movies Indústria e Laboratório, né? Overtake Run and Sports e também o IOI Oncoclínicas Ijuí. Pessoal, tivemos na semana que passou o Campeonato Mundial em Tóquio, né? Uma grande festa do atletismo mundial. A delegação brasileira contou com 67 atletas, né, na delegação. Segundo a CBAT, foi a melhor participação da história do atletismo brasileiro em campeonatos mundiais, né? A gente teve 2 medalhas de prata e uma medalha de ouro, né? As medalhas de ouro foi com o atleta Caio Bonfim, ouro nos 35 quilômetros da marcha atlética e prata nos 25 quilômetros da marcha atlética. Também a gente teve uma medalha de prata com o Alisson dos Santos nos 400 metros com barreiras, né? Essa foi as nossas 3 medalhas que a gente trouxe do Campeonato Mundial, né? O Caio Bonfim é lá de uma equipe de Brasília, né? Os pais dele são também profissionais do atletismo, né? São marchadores também, eles têm um clube lá em Brasília, né? Se não me engano é Caso o nome do clube, que ele é especializado em marcha atlética, né? Basicamente como a NR faz aqui em Juí, né? A NR é especialista em barreiras e provas com obstáculos, né? Pouca gente sabe disso até, né? Que a NR é especializada nisso, né? Todo mundo pensa que é corrida de rua, né? Também, né? Mas no atletismo de pista, a especialidade da NR é em provas com obstáculos, né? E provas com barreiras. A NR é fortíssima nisso, né? Tanto na base, as medalhas dos obstáculos e das barreiras geralmente são da NR, em todas as categorias, né? Equipe muito forte nisso. Muito embora aqui a gente não tenha uma pista de atletismo, né? Que traria uma certa qualidade na construção da performance dos atletas, mas com o que eles têm aqui na região, eles estão conseguindo fazer um bom trabalho também. A gente teve uma prova importante em Uruguaiana, a Corrida Missões, uma corrida muito bem organizada. Quem foi lá me passou o feedback que foi uma prova muito bem organizada. O vencedor nos 10 quilômetros foi o Naison Nietzsche, né? O segundo colocado foi o Clayton, né? Ambos da NR, né? E nos 5 quilômetros quem ganhou foi o Everton, ali de São Luís Gonzaga, e segundo lugar o Carlos de Uruguaiana, né? Então o Carlos é atleta da NR, né? Inclusive o Carlos foi medalhista na New Balance esse ano em Porto Alegre, né? Atleta muito bom. O Nietzsche também é conhecido, já bem conhecido do atletismo gaúcho, é o melhor maratonista do ranking brasileiro gaúcho, né? O melhor gaúcho nas últimas edições da Maratona Internacional de Porto Alegre e da New Balance, né? Também. Pessoal, esse foi o Falando de Atletismo dessa semana, né? Final de semana agora, a NR, que é a equipe aqui da região, disputa o Campeonato Gaúcho de Atletismo Sub-14, que vai acontecer em Santa Cruz do Sul, né? A NR que está disputando palmo a palmo o Campeonato Gaúcho por equipes com a Sojipa de Porto Alegre. Esse foi o Falando de Atletismo, sempre para os nossos patrocinadores, né? Cadiles Esportes, Movies Indústria e Laboratório, Overtake, Run and Sports, IOI Oncoclínicas Ijuí. Falando de Atletismo, na Unijuí FM. Hoje aqui no Falando de Atletismo temos uma presença muito importante da nutricionista Carolina Daniela Padilha, né? Ela que é formada pela Unijuí,
com pós-graduação na Unixul, né? Boa tarde, como é que tu tá, Carol? Para quem te conhece, é Carol, né? Pode chamar de Carol. Carol, tu te formou em nutrição aqui pela Unijuí? Foi pela Unijuí. Uhum. Já vai fazer 21 anos. Que legal, Carol. Que legal. Carol, e a tua pós? Foi aonde? A pós-graduação de nutrição funcional foi na Unixul, né? Entre 2003 até 2006. E depois fiz a nutrição esportiva, que aí foi pela FAPES, né? E aí a gente fez, foi mais uns aninhos ali, né, fazendo a pós, e ainda nesse período eu estava gestante, e depois eu ainda levei a criança para fazer a pós comigo. Então, além do curso de nutrição, tu tem uma pós-graduação na área de nutrição esportiva. Isso, exatamente. Pô, que legal, Carol, que legal. Como a NR e as outras entidades que contam com o teu trabalho são abençoadas, né? Que legal, é uma capacitação, né? E eu sempre digo para os atletas, né, que a nutrição é algo muito importante, né? Muito importante. E hoje de manhã eu estava falando sobre equilíbrio elétrico com o atleta, né? Que eles não dão muita bola, quem corre meia maratona e maratona, de fazer um repositor eletrolítico, né? E eu disse pro atleta assim, não, tu tem que cuidar, tu vai correr uma meia maratona, no quilômetro 10 tu já vai começar a entrar em desequilíbrio elétrico, né? Eu falei para ele. Até vamos conversar sobre isso até, né, Carol? Carol, então vamos lá. Me diz para nós o que o atleta que vai nos ouvir agora, o que ele pode fazer assim, o básico, para ele ter uma boa nutrição? Ele que é do atletismo. Vamos lá. Do atletismo, assim, ó, basicamente o que a gente precisa estar sempre observando? Um consumo regular, né, ao longo do dia, que é super importante, não fazer só as refeições principais, né, mas ter várias refeições pequenas que trazem carboidratos, que é fonte de energia principal, né, durante o atletismo ali, durante a prática de atividade. E, claro, ter um consumo adequado também de proteínas para manter uma boa massa muscular, ter força, ter performance, né, ter potência durante os treinos, porque vai ter também, né, os treinos de musculação, de força. Então, se você não está com uma boa massa muscular, já não vai render o que você deveria, o que poderia, porque não está consumindo uma boa quantidade de proteína. E os lipídios, né, que eu falo assim, tem muita gente que tem medo de consumir as gorduras, só que as gorduras são o que vai possibilitar a gente a ter uma boa lubrificação das articulações, uma boa performance em relação também à qualidade do músculo, né, porque sem gordura a gente também não tem uma boa massa muscular, então isso tem que sempre ficar atento, principalmente porque as gorduras têm as vitaminas mais importantes, né, que é a vitamina E, vitamina D, vitamina A, que são muito importantes para a performance esportiva. E, claro, depois, né, as frutas e os vegetais que vão trazer todos os minerais, todas as vitaminas que a gente precisa para manter toda a máquina funcionando, porque nada disso vai acontecer se a gente não tiver esses micronutrientes que vão ser o ponto-chave ali para a gente ter um metabolismo ativo para usar tudo isso dentro do nosso corpo, né? Então, eu falo assim, não dá para viver, principalmente porque a gente pega muito atleta que não gosta de frutas e vegetais, né? Você já deve ter visto muito isso, né, Hector? Viu? Uma vez tinha um atleta da NR que ele morava no Quênia. E aí um dia eu perguntei pra ele assim, cara, o que tu come aí no Quênia? A comida aqui é simples, o pão de milho, né? Passo alguma coisa no pão, no suco, café, como fruta. De meio-dia a gente come carne de carneiro com arroz e salada. E de tarde eu como fruta, eu como alguma coisa assim. De noite eu repito o almoço.
E ele era nada mais, nada menos que o 8º colocado do ranking mundial de atletismo, recordista pan-americano da maratona, o Daniel Nascimento. E aí eu disse, tá, mas e o que mais que tu toma de suplemento? E ele, não, é isso aí. É isso aí que eu como. A minha comida é essa, né? Então, não tem muito mistério, né, Carol? Tem muita gente que quer, às vezes, inventar muita coisa, mas tu comer um carboidrato, tu comer uma proteína, tu ter alguma gordurinha ali, tu comer salada é o básico. O nosso feijão com arroz não tem muito mistério. E isso que tu falou aí no início, eu achei super importante. Acho que já valeu a nossa entrevista. Tem que ter uma hidratação adequada ao longo do dia. Não adianta tu só tomar água na hora que tu vai treinar. Tu tem que ter uma ingesta de água adequada no decorrer do dia. E às vezes os atletas não são assim, né, Carol? Sim, muitos têm muita dificuldade de consumir a água ou só consome água durante o treino. E eu tenho pontuado muito isso, né? Não só a água em si, mas dependendo dos casos, às vezes até uma coisa que o pessoal tem entendido melhor, porque a gente tem algumas pessoas, a gente tem tido muitos estudos sobre isso, sobre os eletrólitos, né? Que são fundamentais para a gente manter o nosso organismo funcionando de forma normal, a gente manter uma boa pressão arterial, a gente manter uma boa contração muscular, porque sem esses eletrólitos a gente perde potência. Então, não adianta a gente ficar sem eles, né? E ainda se a gente for fazer uma atividade de longa duração, mais fundamental ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, que é uma dúvida que eu tenho agora. Quando tu corre, vamos supor, tu vai correr uns 10 quilômetros. Tu já tem que te hidratar no quilômetro 2, quilômetro 3, ou não? Depende muito, assim, da condição de cada um quando começou a atividade física. Se você teve uma boa hidratação prévia, não tem muita necessidade, mas vai depender muito de cada pessoa, né, e do horário, às vezes, que você vai fazer o treinamento. Mas, de praxe, a gente fala, né, para a pessoa, pelo menos antes de fazer uma prática, né, de corrida, ela tomar, no mínimo, uns 300 ml de água, até 500 ml, uma hora antes, para que ela tenha essa hidratação inicial, né, e aí ela não sofra tanto durante o percurso ali, para ela não se sentir com essa desidratação e ela ter essa necessidade prévia de tomar. Mas dá para você tomar um pouco de água, uns goles de água, né, não precisa tomar, por exemplo, assim, que nem a gente vê nas corridas, né, que tem lá os copinhos de 300 ml, não precisa você tomar aquele copinho inteiro, mas você dá uns 2, 3 goles, tá ótimo, porque daí você já hidratou um pouquinho, né, e pode continuar seguindo a atividade, porque também se você faz uma hidratação muito grande de uma vez, isso também é ruim para o estômago, porque você pesa o estômago. Então tem que tomar cuidado também com isso. Outra coisa que eu queria te perguntar, esses eletrólitos, tu só repõe eles com água ou ele precisa ser aditivado? Depende, a gente na verdade, assim, ó, a gente recomenda que tenha junto algum sabor, porque os eletrólitos, às vezes, eles são mais difíceis de você tomar, então a palatabilidade dele é meio desconfortável, porque fica um sabor de soro caseiro, sabe? Ninguém é muito fã desse negócio, né, do sabor. A minha pergunta porque fica aquela mistura de doce e salgado. Carol, assim, então, tu tá na corrida, tá? Tu vai fazer uns 21 quilômetros, tá? Ali pelo quilômetro 10 tu já começa a dar uma caída, né? Já começa a dar uma caída que, pelo que eu conheço, né? É a parte que o nosso corpo começa a ter um desequilíbrio, ele tá procurando energia, ele já começa a entrar em desequilíbrio elétrico, tá? E para te ter esse equilíbrio elétrico de novo, tu tem que repor os eletrólitos, né? Certo? Uhum. A minha pergunta é a seguinte, tu só repõe através da água ou tu tem que ter alguma coisa a mais? Não, aí você tem que ter realmente algo a mais junto com essa água. Até a gente recomenda, assim, ó, que atividades acima de 1 hora é fundamental ter o consumo de eletrólitos, né? Porque você começa a transpirar, né? E aí a perda do suor
ela já elimina sódio, elimina magnésio, potássio, né? Que são esses eletrólitos aí que a gente precisa recolocar. Então, a gente tem que ter não só a água, a gente tem que ter uma água com esses aditivos juntos, né? Daí você pode usar coisas que têm sabor para facilitar o consumo. Carol, Geralmente a gente tem nos estudos, né, que coisas que são mais cítricas são mais fáceis de consumir, então dá para você espremer um limão e colocar os eletrólitos numa água, bem tranquilo. Outra pergunta que eu queria te fazer, claro, numa prova de 21 quilômetros, com certeza tu vai ter que ter um repositor eletrolítico. Tô certo em falar que numa prova de 10 quilômetros tu também tem que ter isso? Depende muito de cada atleta. Eu, por exemplo, eu vou falar um exemplo sobre mim, né? Eu descobri que eu sou uma perdedora de sódio. Então, assim, ó, como que eu descobri isso? Aquela sensação de no final da corrida você passar o dedo na pele e você sentir grãos de sal, sabe? Como se estivesse saindo do mar. Essa sensação é um grande sinal de que você perde muito sódio. Então, você vai precisar recolocar, provavelmente uma prova de 10 quilômetros, você vai precisar recolocar eletrólitos, né? Ou você pode fazer também, existe hoje já cápsulas de eletrólitos também, né? Principalmente cápsula de sal, que é o principal eletrólito, na verdade, que a gente perde, que a gente precisa repor sempre é o sódio. Então dá para você fazer ou na água ou através de cápsulas também, né? Vai depender muito da sensação que cada um tem sobre o efeito e a qualidade dessa reposição. Eu já testei cápsula, não me dei bem. Eu prefiro o líquido. Então eu uso as coisas com a água já aditivada, digamos assim, né, que nem tu deu exemplo. E já tem pacientes meus que se dão bem com a cápsula e tá tudo bem, né? Porque daí a gente tem que fazer os testes com cada pessoa e descobrir o que é o melhor para ela. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre suplementação. Eu vejo muita gente usar suplemento, né? E aquela coisa, não procura um profissional que seria o nutricionista, para ele dizer, bom, ó, tu vai tomar whey, tu vai tomar creatina, tu vai tomar glutamina, tu vai tomar sei lá o quê, entendeu? Todo mundo fica se autossuplementando, né? E eu acho isso errado. Eu não sei se eu tô certo também em dizer isso, né? Mas eu acho que toda pessoa podendo, né, tem que procurar um profissional adequado que entenda do que a pessoa vai tomar, entende? Eu tô certo nessa afirmação? Tá, super certo, porque muitas vezes o que acontece? As pessoas fazem eu falo, é quase como uma automedicação, né? As pessoas querem se medicar sozinha é errado também. E a suplementação da mesma forma, porque às vezes você está investindo um dinheiro numa coisa que talvez não seja a melhor para você, porque tua alimentação talvez já contempla aquilo. E aí você poderia estar investindo em algo mais direcionado para alguma deficiência, para alguma necessidade específica que você vai ter, e que muitas vezes a gente evidencia isso com os exames bioquímicos, né? A gente faz ali um exame antes de começar tudo, para ver como é que está o teu organismo como um todo, a tua saúde geral, e aí a gente analisa se há necessidade real de adicionar alguma suplementação. Tem pessoas que às vezes eu não suplemento nada. E tá tudo bem. E aí tem outras que eu vejo que a suplementação é fundamental porque a pessoa se alimenta muito mal, né? Tem hábitos ruins, e aí a gente corrige isso pela alimentação, mas faz uma suplementação pontual e aí depois tira fora, porque não precisa ficar usando a suplementação também pro resto da vida, né? Então tem tudo isso também, a gente analisar né, o momento daquele atleta, o momento daquela pessoa, e aí a gente, né, direcionar e decidir quanto tempo vai ser usado também as coisas. Eu acho super importante isso da pessoa procurar um profissional que entenda, né, e às vezes, né, as pessoas, elas se colocam até em risco, né, Carol? Se autossuplementando, se automedicando, se autotreinando, né? Então, assim, nós somos um programa aqui que é de atletismo, as pessoas que nos ouvem, elas procuram qualidade de vida e performance, né? Então, o pessoal que está nos ouvindo, procurem um nutricionista,
Procurem, além de tu ter o treinador, tu tem que ter um nutricionista para te acompanhar. É o que eu sempre digo para todo mundo, né? Me corrige se eu tô enganado. Eu sempre digo assim que o atleta é que nem um carro, né? Tu botar uma gasolina boa nele, ele vai render. Agora, tu não bota gasolina ou tu bota a gasolina ruim, é óbvio que ele não vai render, né, Carol? Né? Eu sempre digo, procurem um nutricionista, procurem profissionais, né? E que bom, cara, eu fico muito feliz, né? Eu não sabia disso, que tu tinha pós em nutrição esportiva, né? Olha só, nós temos um profissional aqui na região que entende disso, né? Que é super importante isso, né? E o nosso programa, ele é para isso, pra gente mostrar para as pessoas que tem profissionais, às vezes, na tua comunidade ali que podem te ajudar. Carol, outra coisa assim que eu queria te perguntar. O que muda? Eu sei que tu prepara alguns atletas da ANR ali, né? Atletas até de seleção brasileira. O que muda, vamos supor, um atleta de seleção brasileira e um que não é da seleção brasileira, tipo eu? O que muda nessa preparação nutricional dele? Muito em relação ao treinamento, né? Porque a intensidade, o volume de treinamento são bem diferentes, né? Geralmente os atletas que são profissionais, digamos assim, né? Um profissional, os que a gente tem aí de competição gaúcha, brasileiros e tal, o volume de treinamento deles é bem maior do que uma pessoa que treina, às vezes, 3 vezes na semana. Né? Então, o desgaste físico, o desgaste bioquímico também vai ser muito maior. Então, por isso também essa questão, né, da suplementação. Às vezes, elas têm um volume muito pequeno e já querem sair suplementando sem a necessidade daquilo, né? Então, essa intensidade é um dos nortes, digamos assim, que a gente olha sempre pelo desgaste e principalmente pelas calorias também, porque o gasto energético de quem treina, por exemplo, né, 6 vezes na semana, 4 ou 5 vezes às vezes, né, que o pessoal que é mais profissional treina, dependendo até 6 vezes na semana, o gasto dele calórico é muito maior do que uma pessoa que treina 3 vezes na semana. Carol, eu sei, tá? Mas viu? Essa pergunta que eu vou te fazer, eu sei, tá? Mas eu acho que as pessoas que vão nos ouvir precisam saber. Da NR ali, dos atletas, assim, qual é os atletas que tu ajuda ali, os mais top? Quais são os atletas que tu ajuda ali na NR? Na NR, eu tô atendendo agora a Fernanda Scherer, a Manu Rain, a Cauane Padilha. Pô, sou atleta de seleção brasileira, hein? Tu tá, hein? Tá louco, hein? O pessoal dos campeonatos principais, né? O Henrique Schomer também. Quem mais dos atletas? O Henrique venceu, só um gancho, o Henrique venceu no último domingo em Porto Alegre, né? Viu? Te contar uma coisa. Eu fui na festa esse ano de 15 anos da Emanuele Rai, né? E aí tinha lá comida e tinha um negócio muito diferente que eu achei. Tinha fruta. Na festa de 15 anos dela tinha fruta. E tinha um monte de fruta para te comer. E aí a mãe dela veio me dizer, não, isso aqui quem exigiu foi a Manu. A Manu exigiu que tivesse fruta para comer. E isso que é legal, né? A gente tá ensinando as nossas crianças e adolescentes a comer fruta. Eu sou um cara que eu mudei muita coisa na minha vida nos últimos 16 meses. Uma coisa que eu mudei na minha vida é que eu como no mínimo uma fruta por dia. É certo. Eu como uma fruta por dia. Hoje, por exemplo, eu já comi 3. Então eu como muita fruta. E isso é uma coisa que eu mudei. E outra coisa que eu mudei na minha vida, cara, é o café da manhã. O meu café da manhã é uma bomba, né? O meu café da manhã é a minha maior refeição hoje. Sem sombra de dúvidas. E eu mudei esses hábitos, né? E eu fui
ao longo do tempo perdendo peso, tendo qualidade de vida, entendeu, Carol? E é isso, e isso é importante as pessoas ouvirem, né? Eu sou um caso que as pessoas às vezes me dizem, como tu perdeu peso? Eu disse, mas não é fácil, né, meu amigo? Eu tive que mudar tudo na minha vida. Eu mudei, a minha alimentação é completamente outra. A minha casa tem uma horta até, né? Tem uma horta. Hoje eu fui cozinhar de meio-dia fazer o almoço, e antes de fazer o almoço eu fui colher o meu espinafre, a minha couve, o meu tempero, o meu alecrim, o meu manjericão, tudo, e isso que eu moro em apartamento, né? Eu tenho tudo isso no apartamento, e eu disse que isso tem que ser mudança de vida nas pessoas, né? E isso é uma coisa assim que a gente faz aqui em Juí, ali na NR, né? Tu já palestrou ali para as crianças, né? E realmente, né? As crianças comer fruta, e isso também faz parte do teu treinamento como atleta. Uma coisa que eu queria te perguntar, o sono tem algo a ver com a nutrição ou não? O sono. O sono, na verdade, assim, hoje, os estudos que a gente tem sobre o sono e performance esportiva nos mostram que a maior parte da recuperação, né, do atleta, para que ele possa ter uma boa performance, né, nos treinamentos, está relacionado com a qualidade do sono e o tempo de sono. Então, para ele ter, né, uma boa performance, então ele precisa, no mínimo, de 6 horas dormidas com qualidade, né? Não um sono mais ou menos. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Me corrija se eu estiver enganado, tá? Certas vitaminas, elas não são metabolizadas se tu não tem um sono adequado? É possível, porque a gente tem a questão do fator intestinal, né? Que quando a gente dorme também, o intestino, a gente tem uma capacidade maior de absorção de alguns nutrientes durante o sono, porque o corpo não está fazendo nenhuma atividade. Então, ele está todo concentrado ali com a questão do sono, né? Para que você durma bem, e essas outras atividades estão todas silenciadas, digamos. Então, o teu intestino, ele tá com a capacidade total para captar vitaminas e minerais. Tem casos, às vezes, de deficiência mais profunda de nutrientes, que eu, particularmente, recomendo fazer a ingestão sempre no período da noite, antes de dormir. E a reposição e o aumento, assim, né, que a gente vê com os exames, o acompanhamento, é muito mais rápido quando a gente faz essa ingestão no período da noite. Porque nesse momento você tem uma captação melhor. Carol, infelizmente nós temos um tempo aqui, mas já vou te adiantando que te chamarei novamente. E uma coisa importante agora aqui, a pessoa que aqui da nossa região, tá? Que estiver querendo melhorar a sua performance e a sua qualidade de vida e quiser te procurar, como é que a pessoa faz, Carol? Porque às vezes, e isso eu me lembro quando eu fundei a NR, aonde que eu vou achar um nutricionista esportivo? Aí o mais perto que tinha daqui era em Porto Alegre, e eu dizia, meu Deus do céu, e sempre aquela coisa assim, que quando eu fundei a Noroeste em 2019, eu não entendia quase nada de atletismo. Continuo entendendo pouco, né? Mas melhorei bastante. Mas eu ali em 2020, eu tinha que ter um nutricionista na equipe, né? E o mais perto daqui que eu consegui descobrir era em Porto Alegre. E agora a gente tem a Carolina Daniela Padilha aqui em Juí, perto de toda a região. Como é que as pessoas fazem para te achar, Carol? Como é que a pessoa te acha? Sim, a gente tem as redes sociais, né? O Instagram é carolpadilha.nutri. Então, quem quiser, segue lá. E tem também o WhatsApp, né? O meu código de área é 11 999088204, que também podem entrar em contato direto, mas o Instagram acaba tendo todos os links lá com os contatos também, se for mais fácil para a pessoa entrar lá, pode ser também, tá? E isso, assim, agora a gente está divulgando também um curso. Quem tiver interesse de participar, a gente vai fazer um curso Corra Melhor, que vai ter informações sobre a nutrição, né, para as pessoas que querem correr, melhorar a sua qualidade de vida, e também quem tiver interesse de começar a correr ou já corre, quer melhorar, tem também a parte de treinamento, né, que vai ter o professor Edi Barbosa, que vai fazer comigo,
Então a gente convida vocês para o dia 11/10, quem tiver interesse, faz aí o curso, que vai ser super bacana e vai ser um prazer ter vocês aí no curso. Olha aí, pessoal, que legal. Temos um curso aí sobre quem quer correr melhor e eu sempre digo assim, né? Tu quer performar, tu tem que cumprir algumas etapas. Não é só treinar, né? Tu tem que descansar, tu tem que te alimentar bem, tu tem que te preparar mentalmente. A construção da performance não é tão simples como as pessoas pensam, não é só treinar, né? E às vezes, né, Carol, como as pessoas pensam assim, eu só vou ter um treinador, e o treinador vai fazer tudo. Não, tu precisa de um nutricionista. Ali na NR, esses atletas que tu falou de seleção brasileira, todos têm, além do seu treinador, tem o seu fisioterapeuta, tem a nutricionista que é tu, tem a psicóloga que é a Ana Zardim, né? E tem alguns que tem até o seu massoterapeuta, entendeu? Então, assim, o pessoal vê as pessoas performar e pensam que é só treinar, e não é muito mais coisa envolvida nisso, né? Então, a construção da performance, eu sempre digo que é uma coisa complexa, não é uma coisa tipo tu somar 2 mais 2 é 4, não é assim que funciona. Então, Carol, muito obrigado pela oportunidade. Vou te chamar de novo aqui, com certeza. Eu tinha tanta coisa para te perguntar, mas só isso da gente dizer para as pessoas não se autossuplementarem, sim procurar um profissional que entenda daquilo ali e que te atenda e veja o que tu precisa realmente te alimentar e de que forma se alimentar melhor. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Imagina, obrigada a você pela oportunidade e desejo aí muito sucesso com o programa, que com certeza vai trazer muita informação legal para todos, né, em relação ao atletismo, à saúde, que é o importante, né? É importante. É isso que eu sempre falo, né? Esporte e qualidade de vida e saúde estão intimamente ligados, né? Quando as pessoas pensam assim, eu vou investir na minha saúde só para correr e ter performance. Não, tu está investindo na tua saúde, qualidade de vida, né? E principalmente, às vezes, o que eu vejo, né? Uma pessoa numa família que ele é atleta, ele leva todos os integrantes do grupo familiar a serem também, entendeu? Então, é uma ótima ferramenta de tu disseminar saúde na vida das pessoas. Carol, um grande abraço, muito obrigado, viu? Obrigada. Tchau. Falando de atletismo. Pessoal, agora eu quero falar sobre esse tênis aqui. Esse aqui é o Adidas Adizero Adios Pro 4, né? Um tênis de performance da Adidas, né? Ele tem placas de titânio aqui embaixo, né? Para auxiliar na performance, né? Um tênis muito leve mesmo. Eu tenho esse tênis, ele é muito confortável, bom de usar e muito responsivo, né? Muito responsivo mesmo. E a Adidas conseguiu melhorar ainda mais o que já era bom, que era o Pro 3, né? Então o Adidas Adios, Adidas Adizero Adios Pro 4, eu dou essa dica para vocês, um excelente produto, tá, pessoal? Opinião com Héctor Martins. E aí, pessoal, agora o quadro de opinião, né? Será que o nosso resultado no Campeonato Mundial foi bom? 3 medalhas, né? Um país continental como é o Brasil, com 230 ou 240 milhões de habitantes, a gente ter apenas 3 medalhas, será que foi bom o nosso resultado? Será que o nosso atletismo no Brasil ele está sendo bem planejado? Será que a gente está sabendo fomentar ele da forma correta? Eu acho que o atletismo no Brasil a gente precisa melhorar em muita coisa, né? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que mudar no atletismo brasileiro é levar o atletismo para as escolas, para as nossas crianças terem o primeiro contato com o atletismo nas escolas e depois elas virem para os clubes, né? Eu acho que a gente tem esse espaço de melhora aqui no Brasil, né? A gente tem que levar o atletismo para as escolas, aumentar a nossa base de atletas, aumentar a quantidade de atletas, para lá quando
a gente faz o funil dos atletas, ele vai ser um atleta adulto, disputar a Olimpíada, campeonatos mundiais e provas importantes, a gente tenha bastante atletas fazendo atletismo. Esse foi o quadro de opinião para o Falando de Atletismo. Falando de Atletismo, na Unijuí FM. Esse foi o Falando de Atletismo dessa semana, sempre para os nossos patrocinadores, né? Cadiles Esportes, né? Movies Indústria e Laboratório, Overtake, Ruan Esportes e também IOI, Oncoclínicas Ijuí. Falando de Atletismo, na Unijuí FM.